Saímos então do último culto do ano para o primeiro culto do ano, dando uma virada aí. Estamos agora no início do ano, primeiro culto, domingo à noite. Então que Deus esteja abençoando o nosso ano, que ele seja repleto de alegria, de felicidade, de força, de fé, de serviço ao Senhor Deus. Vamos então iniciar a nossa mensagem. Eu gostaria mais uma vez de convidá-lo a baixar a sua cabeça e nós orarmos ao Senhor por esse momento. Santíssimo Deus e amado Pai, mais uma vez estamos em Tua presença para Te agradecer por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós sabemos quantas investidas Satanás tem feito contra a nossa igreja, contra o nosso corpo, contra cada um dos irmãos que aqui estão. Mas nós sabemos que é o Senhor quem nos dá o livramento, é o Senhor que nos proporciona esse livramento, Pai querido. E nós queremos Te rogar, nos livra de Satanás, nos livra da nossa própria carne, nos livra do pecado, Pai querido. Antes faz com que possamos ter uma vida santa na terra, de acordo com a Tua vontade, Pai querido. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós Te oramos e agradecemos. Amém. Há algum tempo, eu tive a oportunidade de poder conversar com alguém em uma visita. Alguém que é da igreja, não da nossa igreja, mas que conhecia o Senhor Jesus Cristo, conhecia a verdade e que havia desistido da vida, né? Essa pessoa simplesmente havia desistido, já não queria mais viver. E a prova de que ela estava falando a verdade, de que essa pessoa estava falando a verdade, é de que por 2 vezes tentou suicídio, tentou tirar sua própria vida. Mas nas 2 vezes o Senhor providenciou um meio de livramento. E essa pessoa estava prestes a cometer então uma terceira tentativa. E estava naquela visita sem querer, para essa pessoa tanto faz ter essa visita ou não. Mas é interessante, né? Porque aquela decisão já estava tomada no seu coração e parece que, humanamente falando, nada poderia arrebatar aquilo do coração dessa pessoa. Ela já estava decidida, já queria tomar aquela decisão. Então não havia nada que pudesse ser feito humanamente para que pudesse mudar. E todo momento ela enfatizava: não dá mais, eu não consigo, eu já desisti, eu não quero mais viver, não tem mais um propósito, não tem mais por que eu querer viver, eu já desisti. E eu busquei compreender o porquê, porque essa pessoa estava nessa situação que levou ela a tal situação. E aí eu descobri que era por causa do sofrimento, o grande sofrimento que estava sobre a vida dela, segundo essa pessoa. Para ela já havia sofrido demais. Essa pessoa chegou a dizer que esse sofrimento fez com que ela duvidasse da existência de Deus, então ela estava no ponto de um ateísmo, porque não aguentava mais sofrimento. Então para essa pessoa Deus não existia mais. E aí eu pude perceber que o que rodeava a vida dela não era o sofrimento, mas era a ingratidão, era o fato dela não ser grata a Deus. Por quê? Porque essa pessoa tinha tudo que ela necessitava, tudo que ela precisava. Ela não estava sofrendo como ela estava afirmando, como ela estava apresentando. Aposentada, não podia trabalhar de carreira assinada porque perderia seu aposento, mas tinha um salário, tinha algo que receber, tinha onde morar, tinha o que comer, tinha tudo o que necessitava na sua vida. Mas a ingratidão fez com que ela entendesse que isso era um sofrimento, porque isso levou ela a várias dívidas, isso levou ela a vários outros problemas. E isso tudo era culpa de Deus, isso tudo era culpa do Senhor. Isso fez com que ele quisesse desistir da sua vida. Então não foi o sofrimento, a ingratidão na vida dela, mas ela olhava: olha, eu sofri demais, eu estou sofrendo demais e não consigo suportar. Então, consequências dos seus próprios atos. O sofrimento é algo que inevitavelmente afeta a nossa vida, não tem para onde nós corrermos. Não tem. O sofrimento nos afeta, faz parte do mundo desde os tempos primórdios. Quando o pecado passou então a nos assolar, ele cai sobre os crentes, ele cai sobre os descrentes, ele cai sobre os tementes a Deus, ele cai sobre todas as pessoas, não importa quem seja, seja rico, seja pobre, seja americano, seja chinês, não importa. O sofrimento cai sobre todos nós, afeta a vida de todas as pessoas no mundo inteiro. E desde o seu surgimento, o homem então vem tentado encontrar meios e formas de amenizar, de extinguir esse sofrimento, de fazer com que a humanidade ou com que a própria pessoa em si não sofra mais.
E com isso eu quero dizer que nem toda busca por alívio do sofrimento ela é pecaminosa. Ela também pode ser boa. Porém, infelizmente, a forma como nós buscamos o alívio do sofrimento, sim, é pecaminosa. Nós temos alguns exemplos, como o grande avanço da medicina. Nós temos as curas, os tratamentos, os remédios que antigamente não possuíam. Isso significa o quê? Que hoje nós temos tratamento para câncer e para várias outras doenças, mas antigamente não possuía. Ou seja, trouxe um alívio a um sofrimento que se existia, um benefício para nós. E isso não é pecado, isso trouxe grandes alívios. Nós temos o grande avanço da tecnologia, meios de locomoção mais rápidos, seguros. Nós temos as máquinas que nos ajudam grandemente, como o celular, como até mesmo na área de medicina, para fazer cirurgia ou exames, enfim, uma infinidade de áreas. Isso veio para quê? Para o nosso benefício, para nos livrar do sofrimento, veio para nos auxiliar. Nós temos também a velocidade das informações na qual nós recebemos. Podemos nos conectar com o mundo inteiro de uma forma instantânea, levando informações e trazendo informações. Isso também alivia o sofrimento de uma mãe que não vê o seu filho há muito tempo, mas que pode conversar com ele por meio de uma tecnologia. Tudo isso, meus amados, e muito mais, vieram no intuito de aliviar, de amenizar ou de extinguir o sofrimento na vida das pessoas, veio para facilitar a nossa vida. Porém, quando nós trazemos essa ideia de sofrimento para o nosso meio, para o meio do cristão, para o meio daquele que professa o Senhor Jesus Cristo, nós temos um grande problema, porque nós mexemos na sua ferida. Nós mexemos na ferida de muitos cristãos, assim como o exemplo citado acima, o exemplo daquela pessoa na qual já havia desistido da vida por causa do sofrimento. O sofrimento para o cristão ele é como um espinho na nossa carne, como algo que nos machuca todos os dias. É como o calcanhar de Aquiles, ou seja, é um ponto fraco para a nossa fé. É um ponto de dúvida sobre o amor de Deus, é um ponto de discórdia do homem para com Deus. Essa pessoa ela chegou a dizer isso: olha, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque está vivendo um sofrimento e permite que eu esteja nesse sofrimento. Então, para mim, melhor é morrer. Para mim, é melhor acabar com minha vida de uma vez, para que eu não sofra mais. Então, é um ponto de rejeição da fé. Então, essa pessoa ela estava rejeitando a Deus, ela estava rejeitando a sua fé, por causa de um sofrimento na sua vida. E ela conhecia a palavra do Senhor, ela entendia, ela já havia congregado, mas ela estava desistindo por causa do sofrimento. E alguns exemplos para que os irmãos possam compreender melhor a este respeito. Nós temos um cristão que não aceita o sofrimento em sua vida porque entende que Cristo já sofreu por nós. Há igrejas que defendem isso. Você não precisa sofrer, Cristo já sofreu lá na cruz. Então você já é um vitorioso, então não sofra. Se você está sofrendo é por vários outros motivos, mas você não pode e não deve sofrer. Existe também um cristão que defende que todo sofrimento ele é uma obra do maligno, ou seja, se tem alguma coisa ruim na tua vida, é Satanás, é obra do inimigo. Tem também um cristão que associa o sofrimento à falta de fé. Se você está sofrendo é porque você não possui fé o suficiente. Se você está doente é porque a sua fé não é suficiente para te curar. Tem cristão também que entende que é normal o sofrimento na sua vida. Ele entende na vida do cristão, mas quando está passando por sofrimento, questiona a Deus: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Enquanto a sua pergunta deveria ser: Senhor, me ensina com esse sofrimento, o que tu queres me ensinar, o que tu queres mudar com a minha vida? Não deveria mudar o seu propósito de questionar, para buscar então um aprendizado sobre aquele sofrimento. E muitas outras situações, meus amados, nós temos no nosso meio e nós poderíamos exemplificar a respeito do sofrimento na vida de um cristão. Sofrimento é tudo que nos remete à dor física, mental e espiritual. Quando ela vem, ela não bate a sua porta e pergunta: ei, eu posso entrar? Posso fazer parte da sua vida? Você permite? Ela não faz isso. Ela entra com tudo, trazendo doenças físicas de todos os tipos, lutas na vida, com trabalhos, perseguições, problemas no casamento, problemas com os pais, problemas com os filhos, nas angústias, depressão, ansiedade e vários outros tipos de problemas. Nós temos também as perdas gerais, como os bens materiais, como
também a perda de um amigo ou de um familiar, de um ente querido seu. Nós temos a fome, a pobreza, as pestes, opressões espirituais e físicas, tristeza espiritual e uma infinidade de outros sofrimentos que nós podemos alistar. Em todas essas áreas, o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Ele já fez e fará na sua vida. O sofrimento trata-se de uma consequência do pecado do homem. Partiu lá com Adão e Eva quando escolheram desobedecer a Deus. Então nós colhemos o fruto de uma sociedade pecaminosa, colhemos o fruto de uma ação de Adão e Eva. E nós não temos como nos esconder dele, é inevitável. Nós não temos como fugir, mas nós temos que enfrentá-lo e compreendê-lo para podermos então honrar a Deus. Por isso, nessa noite, nós vamos aprender mais sobre o tema do sofrimento, vamos entender um pouco o que a Bíblia tem a nos ensinar. O que a Bíblia quer nos falar sobre o sofrimento? Por que é que eu tenho que sofrer? Por que que o sofrimento existe na minha vida? Se Deus realmente me ama, por que é que nós sofremos? O que é que Deus quer nos ensinar com isso? O tema da mensagem de hoje é entendendo o propósito do sofrimento na vida do cristão. Qual é o propósito do sofrimento na sua vida? Nós vamos ver 3 exemplos de pessoas que sofreram, e cada uma com um propósito específico. Primeiro exemplo, o sofrimento com o propósito de amortizar a carne, de matar a nossa carne, de amenizar os seus efeitos sobre a nossa vida. E com isso nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Nós vamos entender como é que o sofrimento na sua vida amortizou, fez com que ele pudesse controlar a sua carne. Paulo ele é um dos maiores homens do Novo Testamento, meus amados. Quando se fala do Novo Testamento, nós podemos claramente lembrar o nome do apóstolo Paulo. Um dos que mais escreveu cartas no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Foi grandemente usado pelo Senhor para pregar aos gentios. Levou a mensagem de Deus por milhares e milhares de quilômetros de distância, por diversas cidades, por vários países, enfrentando perigos, enfrentando diversas situações. Paulo foi usado por Deus grandemente para pregar a mensagem do Senhor. Foi um grande missionário, fundando e doutrinando várias igrejas. Então ele teve o privilégio, teve o prazer de levar várias pessoas ao Senhor Jesus Cristo, de fundar várias igrejas, e fazer com que locais pudessem servir ao Senhor. Foi um homem fiel a Deus. E também foi comissionado pelo Senhor para que ele sofresse então no seu nome. Deus, quando o chamou, mostrou a Paulo que ele sofreria por causa do Senhor Deus. É isso que nos diz o verso Atos 9,16. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode ficar à vontade. Atos 9,16, que diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Deus, quando está convidando, comissionando o apóstolo Paulo, ele não alivia em suas palavras. Ele não procura dar voltas, dizer: Paulo, venha me servir, Paulo, venha cá, vai ser bom, você vai se expressar um pouquinho. Não. O Senhor Deus, o Senhor Jesus olha para Paulo e diz: vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então venha me servir. Esse é o comissionamento que o Senhor faz para a vida de Paulo. Você sofrerá em meu nome. E em 2 Coríntios, capítulo 11, nós encontramos um resumo da intensidade do seu sofrimento, do quanto ele lutou, do quanto ele foi afligido pelo Evangelho, por causa do Senhor Deus. Nós temos as prisões, nós temos os açoites sem medidas, açoites com varas, nós temos os perigos e mortes que ele enfrentou, nós temos o apedrejamento que ele sofreu. Por 3 vezes ele passou pelo naufrágio, passou um dia pelo menos, mar aí aberto, sem ter como ir para a terra firme. Passou por diversos perigos, até mesmo dentro de igrejas, como a igreja de Corinto, dentro dos falsos irmãos. Ele também passou por angústias e temores internos, algo que tirava a sua noite de sono, algo que não deixava dormir. Ou seja, tudo isso sofrimento sobre a vida de Paulo. Isso é apenas um resumo daquilo que Paulo sofreu, apenas uma pequena lista daquilo que Paulo passou, daquilo pelo qual Deus chamou o apóstolo Paulo. Na vida de Paulo, há um dos seus sofrimentos, em meio a todos esses, que nos chama a atenção. É exatamente ele que nos revela o propósito do sofrimento na vida de Paulo. Ele vai se encontrar em 2 Coríntios,
capítulo 12, verso 7. Para os irmãos abrir, tem alguns abrindo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Diz assim a mensagem do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então esse versículo ele apresenta, ele nos mostra o propósito do sofrimento na vida de Paulo. E pelo texto, era para que Paulo não se ensoberbecesse com a sua vida. Paulo, sendo um grande homem, havia experimentado grandes coisas que muitos outros homens não haviam experimentado, como os atos milagrosos, como a ida ao terceiro céu, as visões e revelações que ele teve. E esses fatores eram suficientes para ensoberbecer qualquer pessoa, até mesmo o apóstolo Paulo. Por isso Deus lança sobre ele o sofrimento. Sofrimento esse terrível, não era uma coisa simples, era algo que assolava a vida de Paulo. Era algo que Paulo clamou por diversas vezes ao Senhor para que Deus o livrasse daquele sofrimento. Mas Deus não o livra, porque aquele sofrimento tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo e ele precisava aprender a conviver com ele na sua vida. E esse sofrimento servia para que Paulo entendesse o seu lugar, para que Paulo, sendo humilhado por ele, não se vangloriasse de si mesmo, para que ele entendesse que os seus feitos não eram obras suas, mas do Senhor Deus, que Deus o estava usando, que os milagres e as revelações que ele possuía não eram poder próprios, mas era Deus, por meio do Espírito Santo, que estava usando o apóstolo Paulo. Continuando o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que sou forte. Então, quando Paulo compreendeu o propósito do sofrimento, ele passou a amar aquela situação em que ele se encontrava, porque ele entendia ser ela o que o mantia fiel ao Senhor, o que mantia ele ligado a Deus e não ao pecado. Foi um instrumento, foi a forma que Deus usou na sua vida. Isso nos mostra que esse sofrimento sobre a vida de Paulo, ele tinha um propósito específico. Assim como o sofrimento que assola a nossa vida, ele tem um propósito específico. Então, muitos dos que estão aqui presentes podem estar passando por vários outros tipos de sofrimento. Você é esposa, você pode estar sofrendo com o seu marido, pode não ser crente, e aí pode trazer diversos problemas à sua casa. Como também você que é esposo, pode ter uma esposa descrente, que não conhece o Senhor e trazer vários problemas. A sua casa pode estar em pé de guerra com os seus filhos, com os seus pais. Você pode estar em pé de guerra com o seu trabalho. Sofrimento na nossa vida, meus irmãos. Todos nós sofremos. E todo sofrimento tem um propósito. Nós só precisamos descobrir. Nós precisamos entender qual o propósito desse sofrimento na nossa vida. Na de Paulo foi para que a sua carne fosse contida do pecado, para que Paulo pudesse confiar inteiramente no Senhor, na graça de Deus, para que Paulo pudesse depositar a sua confiança nele. Porque facilmente Paulo poderia se perder, entendendo que ele mesmo era quem tinha aqueles grandes feitos, por ele mesmo que tinha feito aquelas realizações de milagres, como ressuscitar, como curar, entre vários outros milagres. Então o sofrimento de Paulo não estava ali para a alegria e diversão do Senhor por ver Paulo sofrendo, mas tinha um propósito, para que Paulo se tornasse mais parecido com Cristo. E é por isso Deus usa o sofrimento como um instrumento para que contivesse o pecado na vida de Paulo. E é difícil nós aceitarmos e imaginarmos que o sofrimento possui um propósito, porque muitas vezes nós olhamos para ele e vemos como uma maldição, nós vemos como algo ruim. Mas nós temos que entender, poxa, Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus tem um propósito. Só preciso entender qual é. Só preciso aceitar. Só preciso compreender esse propósito.
Os sofrimentos de um treino, né, é o que nós podemos exemplificar, é o que leva um atleta a sair vencedor de uma maratona. Se ele não treina, se ele não corre todos os dias com esse alvo de vencer, o que é que acontece se ele chegar no dia para competir? Ele não vai ter condições nenhuma. Então aquele treino intenso, aquele sofrimento que ele passa anteriormente, é para que ele possa estar preparado para o dia em que ele possa sair vitorioso, para o dia que ele possa correr e ganhar, para que ele possa competir da mesma forma conosco, para que possamos manter fiéis a Deus, para que possamos manter a nossa fé ativa. Os problemas, eles são necessários, meus amados. Eles são necessários, porque eles nos ligam a Deus, eles nos mantêm firmes, eles nos mantêm ativos diante do Senhor. Eles mostram o nosso lugar, eles contêm a nossa carne, assim como contiveram a do apóstolo Paulo. E, meus amados, fora o exemplo do apóstolo Paulo, nós temos um segundo exemplo, que é o sofrimento com o propósito de nos aproximarmos mais de Deus. Então, com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que o sofrimento, ele segura a nossa carne. Ele faz com que nós compreendamos o nosso lugar, ele faz com que nós sejamos humilhados diante de Deus, ele faz com que nós dependamos completamente do Senhor e não de nós mesmos. Nesse segundo exemplo, nós vamos ver que o sofrimento, ele tem o poder de nos aproximar mais de Deus, de estarmos mais próximos dele, de nos relacionarmos de uma maneira mais intensa. E para isso nós vamos ver o exemplo de Jó. Mais um grande homem apresentado pelas Escrituras. Logo nos primeiros versos do seu livro, nós encontramos algumas de suas características em Jó capítulo 1. Ele era um homem temente a Deus, reto diante do Senhor, era um homem íntegro, homem que se desviava do mal, servo do Senhor. Como um pai, santificava todos os dias os seus filhos ao Senhor. Levantava-se de madrugada e realizava um sacrifício para cada um dos seus filhos, pois poderia ser que algum deles tivessem cometido pecado. Então ele já estava ali preparando a fé dos seus filhos. Certamente um homem exemplar e piedoso diante do Senhor. Chamava a atenção de Deus, como também chamou a atenção de Satanás. E este tentou derrubá-lo. Entendia que o sofrimento seria uma porta para a sua queda, para que ele desonrasse o nome do Senhor Deus. E por isso Satanás tenta sobre a vida de Jó. E o sofrimento na vida de Jó consistiu inicialmente em ter seus bois e jumentos levados pelos sabeus. Estes eram um povo nômades, oriundos da Arábia, que faziam invasões. Nessas invasões eles mataram os servos de Jó, que cuidavam dos seus bois, que cuidavam dos seus camelos, e levaram todos os seus animais, bois e camelos. Jó em seguida também teve as suas ovelhas e servos mortos por um fogo que caiu do céu. Simplesmente um fogo cai do céu e mata seus servos e suas ovelhas. Em seguida nós temos mais de seus servos mortos e todos os seus camelos roubados pelos caldeus. Esses eram os descendentes dos filhos de Sem, filho de Noé. Agiram como os sabeus, mataram os servos e levaram também os seus camelos. Consistiu também em perder todos os seus filhos de uma só vez. Estavam todos reunidos numa casa, juntamente com alguns servos, e o que acontece? Vem um forte vento sobre essa casa, a casa cai, e todos morrem, se salvando apenas um servo para contar a história a Jó. Então a casa cai, todos morrem. Situação agoniante, terrível, desesperadora essa que Jó estava passando. E num só dia perder os seus bens e perder os seus filhos. Algo complicado para nós sentirmos atualmente. Diferente da situação de Paulo, onde o próprio apóstolo Paulo foi afetado pelo sofrimento, Jó estava agora vendo os seus filhos morrerem, vendo os seus bens sendo levados. Então o sofrimento não consistia até o momento na sua vida em si, física, mas naquilo que ele possuía, na sua família e nos seus bens financeiros. E não tem como o coração de um homem não se angustiar e se desesperar em situação como essa, meus amados. É algo de enlouquecer, é algo de até mesmo pensarmos em tirar a nossa própria vida, né? Pensando nos dias atuais, muitos pais pensariam nisso, porque é desesperador. Perder um filho já é difícil, quanto mais perder todos os seus filhos. Você criou por anos e anos,
e chega e no simples dia todos os seus filhos são mortos, todos os seus bens são levados. Então o sofrimento sobre a vida de Jó era algo grande, era algo intenso, meus amados. E mesmo diante do sofrimento, Jó entendia que tudo era graça de Deus, que tudo estava dentro da vontade do Senhor. Tudo o que ele possuía era bênção de Deus, era dádiva de Deus, tanto os seus bens quanto os seus filhos. Foi Deus quem deu e é o Senhor também quem poderia levar. Isso nos mostra a fidelidade desse homem e a piedade desse homem para com Deus. Mostra quão intensa era a sua fé. Em Jó 1:22 vai dizer: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha todos os motivos possíveis para olhar para Deus e acusar o Senhor de tamanha tragédia na sua vida. De olhar para Deus e entender que Deus não existe. De olhar para Deus e não acreditar mais no Senhor. De blasfemar. De abandonar a sua fé. Mas Jó não fez, porque ele entendia que aquilo tudo era a vontade do Senhor e que tinha um propósito específico na sua vida. É incrível como a fé desse homem fez com que ele continuasse de pé depois de tal situação. Nós não conseguimos nem imaginar, nem pensar, dá nem para nós compreendermos. E aí, não estando satisfeito, Satanás pede então permissão a Deus para que possa intensificar o sofrimento de Jó. Não bastante, Satanás não achou o suficiente, não conseguiu fazer com que Jó caísse. Então ele pede permissão a Deus, possa intensificar o sofrimento da vida de Jó. Deus, em sua soberania, então permite que Satanás intensifique, apenas se Satanás não toque na sua vida. E assim Satanás o faz. Ele agora ataca a sua carne, dá-lhe feridas, dá-lhe tumores malignos por todo o seu corpo. Antes o sofrimento que afetava então os seus bens e a sua família, agora afeta diretamente o seu corpo. Jó passa agora a sentir dores, temores, anseios, como ele não tinha sentido antes. Porque além dos seus bens, além de sua família, ele agora está doente. Está completamente cheio de chagas e feridas por todo o seu corpo. Tumores malignos é o que a Bíblia nos relata. Por todo o seu corpo. Então algo terrível. Mais uma vez, Jó se vê em meio ao sofrimento, à angústia e à dor. Como será que estava a fé desse homem? Certamente ele teve suas lutas com Deus nesse momento. Mas ao fim da sua vida, ele reconhece os seus erros, ele reconhece que errou diante do Senhor. Mas ele também aprende, ele entende qual foi o propósito de tamanho sofrimento sobre a sua vida. Ele não se amargura, ele não tenta tirar a sua própria vida, ele aprende a lição com isso. E ele fez exatamente o que o Senhor queria, aprender o propósito do sofrimento na sua vida. E aí isso nós podemos contemplar em Jó 42, do verso 1 ao 6, diz assim a mensagem do Senhor. Jó 42, do 1 ao 6. Só um minutinho enquanto está carregando aqui. Jó 42, do 1 ao 6. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem esse conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Interessante esse verso aqui. Jó faz essa declaração de todo esse sofrimento, já desse segundo sofrimento sobre a sua vida, de Deus ter permitido que Satanás lançasse úlceras e chagas por todo o seu corpo. E ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é o resultado de quê, meus amados? É o resultado
do sofrimento na vida de Jó. De Jó compreender o sofrimento na sua vida e entender que todas as coisas estão dentro da vontade do Senhor. Então, o propósito do sofrimento na vida de Jó foi esse. Foi de intensificar o seu relacionamento com o Senhor. Porque antes Jó só o conhecia de ouvir falar, mas agora era diferente. Jó já estava num relacionamento mais intenso com o Senhor Deus. Ele agora compreendia de uma forma mais dela. Ele já podia contemplar o Senhor. Essa é a ideia do relacionamento de Jó, da intimidade que ele possuía com o Senhor Deus. Por meio do sofrimento, Jó cresceu espiritualmente, passou a depender mais do Senhor, foi agraciado então por Deus, teve o dobro de seus bens restituídos, teve mais filhos e filhas, e dentre aquelas terras, suas filhas eram as mais formosas. Então, por Jó ter aprendido em meio ao sofrimento, Deus resolveu então agraciá-lo com o dobro de tudo que ele possuía. Essa, meus amados, foi a experiência de Jó com o sofrimento, de como o sofrimento teve um propósito específico na sua vida. O próximo exemplo dessa noite, nós vamos ver, é o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender o propósito do sofrimento na vida do Senhor Jesus. Então, o terceiro e último ponto dessa noite é o sofrimento com um propósito salvífico. E nós vamos estudar a vida de Cristo. Este não é um dos maiores homens do Novo Testamento, mas é o maior homem que nós podemos encontrar até o dia de hoje, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. É o maior homem que existe e que não existiu. O maior homem que existe. Difícil nós imaginarmos o Senhor, o Criador de todas as coisas, se submetendo a um sofrimento humano, a um sofrimento terreno. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E esse sofrimento teve um propósito específico. Diferente do sofrimento de Paulo e de Jó, que estavam destinados à vida pessoal de cada um deles. Esse sofrimento sobre a vida de Cristo foi algo escolhido por Ele. Ele, por sua vontade, escolheu sofrer com um propósito maior. O de Cristo, Ele mesmo por amor e por sua vontade, para que nós pudéssemos ser beneficiados. O sofrimento de Cristo foi em nosso favor, meus amados. Por isso nós dizemos e afirmamos por muitas vezes: Cristo sofreu em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores, morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. O castigo que estava destinado a nós caiu sobre ele. Tudo isso estava destinado a nós, mas Cristo desviou, tirou-nos de nós e levou para si. Isso nos mostra um amor verdadeiro, um amor altruísta, a bondade de Deus por nossa vida, meus amados. O sofrimento de Cristo deu-se início então em sua encarnação, quando Ele decidiu vir à terra, quando Ele decidiu se tornar um homem como nós. Em Filipenses 2, 6-8 vai dizer: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E nós não temos noção, meus amados, do que é deixarmos a nossa habitação e o que nós somos para nos humilharmos, para nos tornarmos como uma criação nossa. Foi exatamente o que Cristo fez. Deixou a sua habitação celestial, deixou o Senhor Deus, a harmonia que existia, para se tornar um homem como nós, para sofrer com o propósito de nos salvar. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. E após essa humilhação de se tornar um homem, nós podemos descrever o sofrimento de Cristo até a sua morte na cruz. Inicialmente nós temos o Getsemane, você pode encontrar em Lucas 22, aqui Jesus estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens, e aquele momento foi um momento de grande angústia, chegou ao ponto do Senhor Jesus Cristo suar sangue, algo terrível. Isso acontecia em uma profunda comoção ou em um grande medo. Isso mostra o quão angustiado o Senhor Jesus Cristo estava naquele momento prestes a ser entregue nas mãos do homem. O Senhor Jesus Cristo chegou a suar sangue, meus amados, algo que nós não conseguimos contemplar hoje. É um efeito raríssimo
Eu creio que nenhum daqueles irmãos conseguiu ver isso, mas o Senhor Jesus Cristo estava angustiado, estava desesperado naquele momento. Isso mostra o sofrimento em sua vida. Em Lucas 23 e João 19, nós temos a flagelação de Jesus e a sua coroa de espinhos. Esse é o momento em que Jesus é levado a um pátio algemado sobre uma coluna com suas 2 mãos presas a ela. E ali seria então chicoteado. Os seus chicotes haviam pontas de metais, haviam pontas de ossos, usadas para rasgarem a sua carne, para causarem dor, para causarem impacto no corpo de quem estava apanhando, meus amados. Era para que o sangue fosse ali derramado. Então aqueles ossos, quando batiam em suas costelas e quando eram puxados, eles saíam rasgando toda a sua carne, toda a sua pele, deixando exposta a sua carne, até mesmo ossos, o tamanho de chicotadas que ele levou. Este era o momento em que a vida de um homem começava a se esvair pelo intenso sofrimento que ele estava. Há alguém que relata aquele momento, e eu achei interessante, diz assim: a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, diferentes estaturas. Golpeiam com habilidade, com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em vertigem de náusea, calafrios lhe correm sobre o lombo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Então o que ele está querendo mostrar é o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguiríamos ficar de pé depois de tamanho sofrimento. Então o que segurava eram suas mãos acorrentadas sobre um poste. Era o que fazia com que um homem estivesse de pé diante de tamanhas chibatadas. E após isso, nós vemos então o escarpe, a coroação espinhosa, uma coroa de espinhos, pontudas, fortes, foi posto sobre a sua cabeça e prensado sobre o seu couro cabeludo, a ponto de ele se firmar, a ponto de penetrar e de sangrar, meus amados, causando grande dor e mais derramamento de sangue. Após isso, nós temos a sua caminhada ao Calvário para ser então crucificado. Não bastava tamanho sofrimento, ele agora tinha que carregar a sua cruz. Teria que levar um madeiro horizontalmente aqui sobre as suas costas, que pesava em média 50 quilos. Tinha que caminhar uma distância de mais ou menos 500 a 600 metros. Era algo que o homem não conseguia depois de uma situação como essa. O próprio Senhor Jesus Cristo não conseguiu. Necessitou no meio do caminho, ao cair, que alguém o ajudasse. Então chamado Simão, para que possa ajudá-lo, até então a sua crucificação. Após chegar ao Calvário, Jesus é então crucificado, pendurado no madeiro, com pregos quadrados. Não sei se os irmãos já puderam perceber, mas são pregos que se assemelham àqueles que são colocados nos trilhos de trem. São os pregos longos, quadrados, firmes, resistentes, para que pudessem suportar. Então foi pregado sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo e sobre os seus pés, já sem forças, já quase sem vida. Este é o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E aí, após ele ser erguido no madeiro, ser exposto à vergonha diante de todos, consuma-se ali então o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Vem então a morte. A morte cai sobre o nosso Deus. Como um homem, ele morre, mas ele ressurge. O propósito do sofrimento é apresentado em Isaías 53. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para Isaías 53. A partir do verso 2. Isaías 53. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura,
Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra, dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o coelho, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, eis o propósito do Senhor Jesus Cristo. Eu e você fomos o propósito de tamanho sofrimento. Toda essa trajetória do Senhor Jesus Cristo, desde o seu sofrimento no Getsemane, desde as suas chicotadas, desde o seu sangue derramado, desde a sua carne cortada e dilacerada, desde o carregar a cruz, ser pendurado no madeiro, ser exposto à vergonha, até a sua morte, foi por causa dos nossos pecados. Esse sofrimento era algo que estava destinado a mim, era algo que estava destinado a você, mas Cristo escolheu levar sobre si, escolheu tomar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que Ele pudesse suportar, e assim para que nós possamos ter paz, e assim para que nós possamos então ter uma vida eterna. O propósito do sofrimento de Cristo é esse: nos proporcionar a salvação, nos proporcionar o livramento de um castigo eterno. Hoje nós sofremos até o fim da nossa vida, até Cristo voltar, mas na eternidade já não terá mais sofrimento. Aquele que não conhece a Deus já não pode dizer o mesmo, porque sofrerá até o fim da sua vida, e sofrerá também eternamente. O sofrimento de Cristo não alcançou essas pessoas, porque não reconheceram, não entenderam o propósito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós podemos aprender com esses três exemplos? O exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo de Jó, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Já ficou claro em cada um dos pontos, O apóstolo Paulo, com o seu sofrimento, nós vimos o quê? O que é que nós podemos aprender sobre a vida do apóstolo Paulo? O sofrimento amortizou a sua carne. O sofrimento fez com que ele não caísse no pecado, se mantivesse fiel a Deus. Fez com que ele entendesse o seu lugar. Fez com que ele fosse humilhado diante do Senhor. Fez com que Paulo olhasse para Deus e entendesse que dependia completamente do Senhor Deus. O sofrimento na vida de Jó fez com que ele intensificasse ainda mais o seu relacionamento com o Senhor. Então, se hoje você lê a sua Bíblia, se você ora, saiba que você pode intensificar mais e mais. Porque se nós nos compararmos com Jó, a sua primeira situação é algo que muitos cristãos não vivem hoje. Muitos cristãos não podem ser considerados diante de Deus como uma pessoa justa, como uma pessoa piedosa,
como alguém que ora pelos seus filhos, como alguém que intercede por sua família. Mas o sofrimento fez com que Jó intensificasse o seu relacionamento para com o Senhor Deus. E por último, o sofrimento de Cristo proporcionou a nós salvação. Estava destinado a nós a perdição eterna, mas Cristo sofreu em nosso lugar, para que sobre nós viesse então a salvação, para que pudéssemos gozar então da eternidade. Em alguns pontos nós podemos aprender. Primeiro, é que o Evangelho é uma mensagem que inclui o sofrimento. É exatamente a exposição da vida de Cristo, do seu nascimento, o sofrimento, a sua morte e a ressurreição. Isso é o que consiste o Evangelho. Então, se Cristo, sendo nosso mestre, nosso guia, sofreu intensamente, porque nós também não podemos sofrer, porque sobre nós não estaria destinado o sofrimento. São heresias o que muitas igrejas pregam por aí, que nós não podemos sofrer, que o sofrimento é falta de fé. O sofrimento na vida de Paulo não foi por falta de fé. Teve um propósito, nós vimos qual foi esse propósito. Então são heresias, são pessoas querendo deturpar a mensagem do Senhor. São lobos vestidos de ovelhas querendo arrebatar a mensagem do Senhor dos nossos corações, meus amados. Em seguida, nós podemos aprender que o sofrimento não é uma maldição divina. O sofrimento é uma forma de nós aprendermos e nós entendermos o que o Senhor quer nos ensinar. O sofrimento é algo maravilhoso na nossa vida se nós olharmos com outros olhos. Nós precisamos parar de olhar para o sofrimento e entender que ele é coisa de Satanás, que ele é coisa terrível. Meus amados, Deus nos ensina. Deus nos ensina na bonança, Deus nos ensina também nesses momentos de dores. Nós precisamos parar para entender qual é o propósito do sofrimento na nossa vida. Para muitos, o sofrimento vem como uma disciplina. O sofrimento também vem como reações ao seu pecado, como consequência. Mas sempre Deus vai trazer um ensinamento. Sempre vai ter algo para que você possa aprender. Sempre vai ter algo a nos ensinar. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então olhe com outros olhos o sofrimento. Não estou dizendo aqui que você vai desejar o sofrimento pela sua vida. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não deseja aos irmãos que os irmãos sofram. Mas que se Deus colocar sobre a sua vida o sofrimento, que você procure entender qual é o propósito, por que ele está ali. Procure o ensino que Deus quer trazer sobre a sua vida. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tendem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso pode estar atrelado ao sofrimento da nossa vida, como as perseguições e diversos outros. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui? Nós devemos nos alegrar, nós devemos nos manter firmes nas provações e nas nossas lutas. E por fim, Deus age como um consolador em meio ao sofrimento. Deus permite que o sofrimento chegue até a nossa vida, mas Ele está conosco, nos consolando. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. A segunda carta de Paulo aos Coríntios vai demonstrar a tamanha angústia que ele estava passando por causa da igreja de Corinto, tamanho sofrimento que ele estava passando por causa daquela igreja, por causa de alguns irmãos que queriam expulsá-lo, por causa de alguns irmãos que se levantaram como líderes dentro da igreja e estavam distorcendo a palavra do Senhor. Então Paulo estava vendo sua igreja ruir e eles estavam afetando diretamente a vida do apóstolo Paulo. Então isso era um grande sofrimento, era um peso que o apóstolo Paulo estava carregando. E aí por isso, em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Paulo aqui já havia aprendido, ele já havia entendido, e agora ele olha para o sofrimento como uma forma de ensinar as pessoas que ainda não passaram. Ele sabe que Deus é um ser que consola, ele sabe que é um Deus que sustenta, e todos os problemas que o apóstolo Paulo passou, ele nesse momento entende: foi Deus quem me sustentou, foi Deus quem me manteve de pé, foi Deus quem me ajudou, quem supriu todas as minhas necessidades.
E aqui a ideia de consolo não é de abolir o sofrimento, não é de amenizar, mas é de sustentar, é de dar forças, é de dar capacidade para que possa passar por aquelas situações. E aqui o apóstolo Paulo mostra que todo aquele sofrimento ainda teve um propósito, para que ele pudesse ensinar aos outros, por aqueles que não passaram, mas que estão passando por sofrimentos. Assim, meus amados, quando nós passarmos pelo sofrimento, pela tribulação, nós podemos estar preparados para compartilhar o consolo de Deus na nossa vida para com a vida dos irmãos. Então, que Deus nos abençoe, nos dê forças. Olhe para o sofrimento com outra visão, não como uma abominação, não como algo ruim, não como uma peste lançada sobre a sua vida, mas como um propósito de Deus. Deus permitiu, e Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a, nesse ano de 2020, podermos enfrentar os nossos problemas, os nossos sofrimentos, de cabeça erguidas, olhando para o Senhor, entendendo que Ele está ao nosso lado, nos confortando, nos consolando, nos dando forças para podermos seguir adiante. Entendermos que em meio ao sofrimento, Deus está ali do nosso lado, nos ensinando. Não olhe para o sofrimento com o olho de entender que é uma desgraça, mas que é a vontade do Senhor e que Ele quer ensinar na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.